A cegueira parental. Diante do narcisismo filial, uma tragédia espiritual, pois omissão também é participação. Você já se perguntou por que alguns pais, mesmo cristãos fervorosos, ignoram comportamentos cruéis, manipuladores ou até abusivos de seus filhos? Porque insistem em justificar o orgulho, a arrogância e a falta de empatia de uma criança ou adulto que eles mesmos criaram. A resposta vai além da psicologia. É uma cegueira espiritual que mistura culpa, medo e uma distorção diabólica do amor parental. C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, alertou: o amor que se recusa a disciplinar é, no fundo, ódio disfarçado. Essa afirmação cortante revela a raiz do problema. Muitos pais, em nome de uma falsa compaixão, fecham os olhos para o pecado do filho narcisista, alimentando um monstro que destrói famílias, igrejas e até gerações. O problema: quando o amor parental vira cumplicidade com o mal, a Bíblia é clara. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 13:24. No entanto, pais de filhos narcisistas frequentemente invertem essa lógica. Eles justificam mentiras como jeitinho, manipulação como inteligência e crueldade como personalidade forte. Por trás dessa dinâmica há motivos sombrios: medo de perder o afeto do filho. O narcisista é mestre em punir quem o confronta com silêncio, chantagem emocional ou difamação. Muitos pais preferem a paz superficial à verdade, que libertaria ambos. Culpa por erros passados. Pais que se sentem falhos no passado, esse divórcio, ausência, tentam compensar, permitindo tudo, como se o perdão divino dependesse de sua reconivência, orgulho, disfarçado de humildade. Reconhecer que criaram um filho narcisista fere o ego. É mais fácil culpar a sociedade, a igreja ou até o inimigo do que admitir falhas na educação. O resultado, como escreveu Lewis em Cartas, de um diabo a seu aprendiz: um pecado tolerado é um pecado multiplicado. O filho narcisista aprende que pode transgredir sem consequências, e os pais se tornam cúmplices passivos de sua destruição. O exemplo bíblico de Eli, a conivência que custou uma linhagem à história do sacerdote Eli, 1 Samuel 2:4, é um alerta divino. Seus filhos Hofni e Finéias roubavam ofertas do templo, corrompiam o culto e seduziam mulheres. Eli até os repreendeu verbalmente, mas não agiu para impedi-los. A consequência, Deus declarou: castigarei sua casa para sempre, por causa da iniquidade que ele bem conhecia, pois seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. 1 Samuel 3:13. A passagem revela um princípio eterno. Omissão é participação. Quando pais sabem do pecado do filho e não impõem limites, estão endossando o mal. Eli amava mais o conforto de manter seus filhos no sacerdócio do que a santidade de Deus. Quantos pais hoje repetem esse erro, priorizando a imagem de família perfeita, a integridade? A armadilha da graça barata na educação. Muitos, e pais cristãos, distorcem o conceito de graça para justificar a falta de disciplina. Deus perdoa, então não preciso confrontar, pensam. Mas a Bíblia adverte: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Permitir que um filho narcisista maltrate irmãos, manipule emocionalmente a família ou despreze autoridades não é amar como Cristo amou, é normalizar o pecado. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, explica: amar alguém é desejar seu bem, não seu afeto. Se o bem do filho exige confronto doloroso, o amor verdadeiro não recua. A importância: salvar a alma do filho e a honra de Deus. Ignorar o narcisismo de um filho não é apenas um erro parental, é uma traição espiritual. O narcisista
Como ensina Provérbios 16:18, caminha para a ruína. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Se os pais não o alertam, tornam-se cúmplices de sua autodestruição. Além disso, a família é um microcosmo da igreja. Quando pais permitem que um filho narcisista domine o lar, estão enviando uma mensagem ao mundo. Deus não é capaz de lidar com a verdade. É um testemunho corrompido que afasta os fracos da fé. A coragem de enxergar e agir Deus não chama os pais ao perfeccionismo, mas a coragem santa. Isso significa confrontar com amor, mesmo que o filho reagir com raiva. Efésios 4:15. Estabelecer consequências como perda de privilégios ou afastamento temporário, para quebrar ciclos de manipulação. Buscar ajuda da igreja, pois a restauração exige comunidade. Mateus 18:15-17. Como Luiz escreveu, Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. A dor de disciplinar um filho narcisista pode ser o grito de Deus para salvá-lo e aos pais de uma tragédia maior. O que vem a seguir? Neste vídeo, exploraremos estratégias práticas para romper a cegueira, restaurar limites e guiar seu filho de volta à cruz. Porque no fim, amar é querer para ele não o sucesso mundano, mas a humildade que o levará aos pés de Cristo. A cegueira parental e suas raízes na história e na vida cotidiana. A incapacidade de pais reconhecerem e confrontarem o narcisismo de um filho não é um fenômeno moderno. É um padrão antigo, enraizado no medo, no orgulho e em distorções espirituais que ecoam desde os tempos bíblicos até a sociedade atual. Para entender por que pais fecham os olhos ao pecado de um filho narcisista, é preciso analisar como essa dinâmica se manifesta em diferentes contextos e as consequências devastadoras dessa negligência. O ciclo da culpa e da compensação. Muitos pais, especialmente os que carregam culpas por erros passados, como divórcios, ausência emocional ou falhas na criação, usam a conivência como forma de compensar o filho. Em vez de corrigir comportamentos tóxicos, eles permitem excessos, justificam manipulações e até distorcem princípios bíblicos para evitar conflitos. Exemplo bíblico. A história de Davi e Absalão ilustra isso. Davi, após o assassinato de Amnon por Absalão, não o confronta adequadamente, segundo Samuel 13:14. Sua passividade permite que Absalão alimente um coração rebelde, culminando em uma guerra civil. Davi priorizou o afeto ao filho em detrimento da justiça, e o resultado foi a destruição de sua família e reino. Na vida cotidiana, um pai evita disciplinar o filho que humilha a irmã, dizendo, ele só quer atenção. Uma mãe justifica o filho que mente sobre notas escolares. Ele é muito inteligente para se preocupar com isso. O pai vê o filho roubar o estojo do amiguinho na escola e diz, ele podia ter pedido para mim. Eu pago novos para o amiguinho. A mãe promete inúmeras vezes um castigo por mau comportamento do filho. Isso para que os outros vejam ela agir. Mas, na verdade, ela jamais cumpre com as promessas. Como observa C.S. Lewis em O Problema do Sofrimento, o amor que se recusa a corrigir é, no fundo, ódio disfarçado de piedade. Narcisismo geracional, quando os pais reproduzem padrões. Narcisismo frequentemente se perpetua através de gerações. Pais que foram criados por figuras autoritárias ou emocionalmente distantes podem, inconscientemente, alimentar o mesmo comportamento nos filhos. Seja por medo de repetir o passado, seja por verem no filho uma extensão de seus próprios traumas. Exemplo histórico: Agripina, a jovem mãe do imperador Nero, é um retrato clássico. Criada em uma família disfuncional, sua mãe, Agripina, a velha, foi exilada por Tibério. Ela reproduziu a busca obsessiva por poder ao manipular Nero para o trono.
Sua necessidade de controle fechou seus olhos para a crueldade do filho, resultando em seu próprio assassinato por ele. Na psicologia moderna, pais que foram bodes expiatórios na infância podem projetar inseguranças no filho, mimando-o excessivamente para evitar que sofra como eles. Pais narcisistas, como descreve o artigo de Marcelo Comparim, idealizam o filho como extensão de si mesmos, negando sua individualidade e alimentando seu egoísmo. A religião. Como ferramenta de manipulação em ambientes cristãos, pais podem usar a fé para justificar ou encobrir o narcisismo do filho. Versículos são citados fora de contexto e a graça é distorcida como desculpa para a falta de responsabilidade. Exemplo bíblico: Eli, o sacerdote, permitiu que seus filhos Hofni e Fineias profanassem o templo, usando seu cargo para extorquir o povo. 1 Samuel 2:12-17. Eli os repreendeu verbalmente, mas não os impediu, talvez por medo de perder influência ou por apego emocional. Deus o condenou por honrar mais os filhos do que a ele. 1 Samuel 2:29. Hoje, um pastor ignora o filho que assedia membros da igreja, dizendo: Deus vai curá-lo no tempo dele. Pais citam "não julgueis", Mateus 7:1, para silenciar críticas ao filho que maltrata o cônjuge. A síndrome do bode expiatório e do filho de ouro. Em famílias narcisistas, é comum a divisão de papéis. Um filho é idealizado, o perfeito, enquanto o outro é constantemente criticado, o problema. Os pais fecham os olhos para o narcisismo do filho de ouro porque ele reflete suas próprias ambições. Exemplo contemporâneo. No artigo O Filho Bode Expiatório, a psicóloga Sylvia Ravitch explica que pais narcisistas projetam no filho em tudo o que não aceitam em si mesmos. O bode expiatório é punido por qualquer falha, enquanto o filho de ouro recebe licença para manipular e dominar. Na Bíblia, Jacó e Esaú ilustram parcialmente essa dinâmica. Isaac preferia Esaú, enquanto Rebeca protegia Jacó. Gênesis 25:28. A falta de equilíbrio gerou rivalidade, mentiras e separação. Medo do abandono e da solidão. Pais idosos, especialmente, podem tolerar o narcisismo de um filho por medo de ficarem sozinhos. Eles aceitam abusos verbais, financeiros ou emocionais, convencidos de que melhor um filho egoísta do que nenhum. Exemplo histórico. Cláudius, imperador romano, permitiu que Agripina manipulasse Nero para o trono, mesmo sabendo de sua crueldade. Seu medo de perder o poder e o afeto da família o cegou para o perigo que Nero representava. Na vida real, uma mãe idosa sustenta financeiramente o filho de 40 anos, que a insulta diariamente, porque, pelo menos, ele está por perto. Pais evitam denunciar um filho que desvia dinheiro da igreja, temendo escândalo e rejeição social. Rompendo o ciclo com verdade e comunidade, a solução começa com discernimento espiritual e coragem para confrontar. Como Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém sob oposição, Neemias 4:6, pais devem reconhecer o pecado, mesmo que isso exponha falhas pessoais. Buscar ajuda da igreja, seguindo o modelo de Mateus 18:15-17, estabelecer consequências claras, como suspensão de privilégios ou afastamento temporário. C.S. Lewis alerta: o perdão não anula as consequências do pecado, apenas nos liberta para enfrentá-las com graça. Amar um filho narcisista exige firmeza, não conivência. Uma verdadeira paz só vem quando a luz de Cristo expõe as trevas e os pais decidem caminhar nela, mesmo que o filho escolha permanecer na escuridão. A cegueira de pais que ignoram o pecado de um filho narcisista não é apenas uma falha emocional. É uma crise espiritual que exige intervenção divina, discernimento e coragem santa.
A solução está em equilibrar o amor incondicional com a verdade intransigente, seguindo o modelo de Cristo e os ensinamentos apostólicos. Discernimento espiritual. Enxergar além das aparências. A primeira etapa é reconhecer que o narcisismo não é apenas um traço de personalidade, mas uma manifestação do orgulho, que C.S. Lewis chamou de o câncer espiritual que destrói a possibilidade de amor. Mere Christianity. Os pais precisam de discernimento para identificar manipulação emocional, chantagem, vitimização, falta de empatia crônica, mesmo em situações de dor alheia, necessidade patológica de admiração, mesmo à custa da verdade. Jesus alertou: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Se um filho constantemente semeia discórdia, mentira ou abuso, seus frutos revelam uma raiz doentia que precisa ser tratada, não ignorada. Exemplo prático: um filho que humilha publicamente a irmã e os pais riem dizendo: ele é assim mesmo, brincalhão. O discernimento exige confrontar o comportamento, não normalizá-lo. Amor que confronta, seguindo o modelo de Jesus. Jesus nunca evitou conflitos para preservar relacionamentos superficiais. Ele expulsou vendilhões do templo, João 2,15. Chamou Herodes de raposa, Lucas 13,32, e repreendeu Pedro publicamente, Mateus 16,23. Seu amor era firme e transformador. Para os pais, isso significa confrontar o pecado com clareza, mesmo que o filho reaja com raiva ou afastamento. Usar linguagem direta. Seu comportamento está ferindo nossa família. Isso precisa parar. Oferecer perdão condicional. Te amamos, mas não aceitaremos mentiras. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, adverte: o amor que se recusa a corrigir é cumplicidade com a destruição. Limites sagrados. Protegendo a família e o próprio filho. Paulo instrui: não vos associeis com quem, dizendo-se irmão, é caluniador. 1 Coríntios 5:11. Para pais, isso implica suspender privilégios. Se o filho adulto insiste em manipular, retire apoio financeiro ou acesso à família até que haja arrependimento. Estabelecer regras claras. Não permitiremos críticas à sua irmã em nossa casa. Proteger outros filhos. Como José protegeu Benjamim da inveja dos irmãos, Gênesis 44, os pais devem defender os vulneráveis do narcisista. Erro comum: permitir que o filho narcisista domine reuniões familiares, silenciando outros membros por medo de ferir seus sentimentos. Lidar com um filho narcisista é um desafio que exige coragem, discernimento e ação prática. Em um mundo onde a cultura do amor incondicional muitas vezes se confunde com permissividade, os pais cristãos precisam de estratégias claras para não se tornarem cúmplices do pecado. Aqui estão orientações práticas, erros comuns e um versículo-chave para guiar essa jornada. Orientações práticas. Reconheça a negação e confronte-a com verdade. Admitir que seu filho age com narcisismo é o primeiro passo. A negação muitas vezes surge do medo de falhar como pai e mãe ou de perder o afeto do filho. Ore como Davi: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23. Peça a Deus clareza para enxergar, além das justificativas emocionais. Estabeleça limites concretos. Se seu filho adulto insulta, mente ou manipula, defina regras inegociáveis. Não visitaremos sua casa enquanto você tratar mal sua esposa. Não financiaremos seu estilo de vida se você continuar desrespeitando nossa família. Exemplo bíblico: o pai do filho pródigo permitiu que o filho partisse, enfrentando as consequências de suas escolhas. Lucas 15, 12 e 13. O amor verdadeiro não evita o sofrimento redentor. Use comunicação não defensiva. Frases como: sinto que,
Meus sentimentos são desprezados quando você são mais eficazes que acusações. Jesus usou perguntas para expor corações. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6,46. Busque aconselhamento. Externo envolva. Líderes espirituais, terapeutas cristãos ou grupos de apoio. Narcisistas prosperam no segredo e a luz da comunidade expõe suas táticas. Efésios 5:11. Documente incidentes graves. Anote datas, falas e ações do filho narcisista. Isso ajuda a combater o gaslighting, distorção da realidade, e oferece clareza em momentos de dúvida. Ore com estratégia, não apenas por desespero, em vez de só pedir, mude meu filho. Ore, Deus, revele onde eu falhei e me dê coragem para corrigir. Que meu filho enfrente as consequências de suas ações antes que seja tarde. Modele humildade, não perfeição. Admita seus erros como pai, mãe. Diga, eu errei ao não te disciplinar quando criança. Precisamos consertar isso juntos. Isso quebra a dinâmica de superioridade do narcisista. Erros comuns. A evitar justificar comportamentos com fases ou personalidade forte. Consequência. O filho aprende que não há limites para seu egoísmo. Correção. Chame o pecado pelo nome. Isso não é personalidade forte, é falta de amor. Evitar confronto para preservar a paz. Consequência. A paz falsa alimenta a tirania do narcisista. Correção. Lembre-se, não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Isaías 48:22. Financiar um estilo de vida destrutivo. Consequência. Você patrocina o pecado. Correção. Siga o princípio de Paulo. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Negligenciar outros filhos. Consequência, irmãos tornam-se ressentidos ou repetem o padrão narcisista para ganhar atenção. Correção. Proteja os vulneráveis, como Boaz protegeu Ruth. Ruth 2:9, versículo de apoio. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Este versículo lembra que permitir o pecado do filho é incentivá-lo a colher destruição. A verdadeira compaixão semeia disciplina para colher arrependimento. Quando o filho é abusivo, a dura decisão de se afastar-se, o filho é violento, difamador ou usa ameaças para controlar, o afastamento temporário pode ser necessário. Jesus ensinou: se teu irmão pecar contra ti, considera-o como gentil e publicano. Mateus 18:15-17. Isso não é falta de amor, mas proteção da família e do próprio filho. Exemplo prático. Uma filha espalha mentiras sobre os pais nas redes sociais. A resposta sábia é: removeremos suas postagens caluniosas e cortaremos contato até que você se arrependa. A esperança está na verdade, não no perdão. Barato amar. Um filho narcisista não significa aceitar seu comportamento. Significa confrontá-lo com a verdade, mesmo que isso custe lágrimas e conflitos. C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. A dor da disciplina pode ser o grito de Deus para despertar seu filho. Não desista. Continue orando, estabelecendo limites e confiando que o Senhor transformará o coração de pedra em coração de carne. Ezequiel 36:26. Sua fidelidade hoje pode ser a semente de um milagre amanhã. Se você está ouvindo isso, é porque conhece a dor de amar um filho que machuca, manipula e desafia todos os limites. Talvez você já tenha se perguntado: onde eu errei? Ou será que Deus me abandonou? Quero lhe dizer, sua luta não é em vão. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada noite em claro é um sinal de que seu amor persiste. Mas agora,
É hora de direcioná-lo com sabedoria divina. C.S. Lewis, em Os Quatro Amores, ensinou: o amor verdadeiro não é sentimentalismo, é vontade firme de buscar o bem do outro, mesmo quando dói. Amar um filho narcisista exige mais do que abraços. Exige coragem para confrontar. Você não falhou como pai ou mãe por exigir respeito, estabelecer limites ou até se afastar temporariamente. Pelo contrário, está honrando a Deus ao proteger sua família e oferecer ao filho a chance real de arrependimento. Lembre-se da parábola do filho pródigo. O pai não correu atrás do filho rebelde, permitiu que ele partisse, enfrentando as consequências de suas escolhas. Mas também não fechou o coração, vigiou o horizonte, pronto para restaurá-lo quando ele voltasse humilde. Lucas 15:20. Essa é a postura que Deus lhe chama a ter. Firmeza que liberta, amor que espera. Se você já tomou a difícil decisão de confrontar seu filho, compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o farol que guia outros pais perdidos no mar da culpa. Se ainda está lutando, peça oração. Você não está sozinho. Esta comunidade é seu apoio e juntos podemos carregar os fardos. Gálatas 6:2. Não desista de buscar conhecimento. Assista a vídeos anteriores, leia livros como Cristianismo Puro e Simples e inscreva-se no canal para não perder nenhuma reflexão transformadora. Cada passo rumo à verdade é uma vitória contra as trevas que tentam aprisionar sua família. E se hoje você sente que falhou, lembre-se, Deus ainda escreve histórias de redenção. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro pode trazer vida ao coração endurecido do seu filho. Sua fidelidade em orar, confrontar e amar com limites pode ser o instrumento que Deus usa para despertá-lo. Comente agora, o que mais te tocou nesta reflexão? Como você tem enfrentado essa batalha? Que conselho daria a outros pais? Sua voz importa, sua coragem inspira. E, acima de tudo, sua fé move montanhas. Inscreva-se, ative o sininho e siga em frente. Porque, nas palavras de Lewis, o futuro é tão brilhante quanto a promessa de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima. Reflexão de Lewis. Este conteúdo foi feito com oração. Compartilhe com quem precisa de esperança e deixe seu like para fortalecer nossa comunidade.